Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título A Natureza do Deus que Salva. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A natureza divina, ela é revelada pelas suas virtudes naturais e sobrenaturais. Dentre elas, desejamos destacar o amor e a bondade, que suportam com outras virtudes divinas o plano de salvação de toda a humanidade em geração a geração. Deus se revelou em Jesus Cristo para que conhecêssemos o próprio Deus entre nós, demonstrando o seu amor universal, a sua bondade, o seu caráter essencial de ser santo e a sua plena santidade. Nesta lição, veremos a revelação de Deus em Cristo como o Salvador da humanidade em seu ponto número 1. No ponto número 2, conheceremos o conceito de ser santo e viver em santidade. E finalizando então o nosso estudo, conheceremos o processo de nossa santificação. Ponto número 1 da lição, a revelação de Deus em Cristo Jesus como Salvador da humanidade. Deus, em sua natureza, apresenta a característica de ser único no universo, pois o Senhor é absoluto, isto é, completo e sem dependências externas. O Senhor é eterno, não tem começo e nem tem fim. O Senhor é incognoscível em seus desígnios, ou seja, não se conhece Deus em toda a sua plenitude. Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Deus é onipresente. O universo e toda a criação está contida nele. Deus é onipotente. Ele tem todo o poder absoluto, dentre outros atributos comunicáveis e incomunicáveis. No livro de Jó, no capítulo de número 36, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento, não há como calcular os anos da sua existência. Conhecemos então Deus pela sua própria revelação à humanidade, por meio da natureza criada, da palavra escrita, das manifestações proféticas dos seus servos, mas foi por meio da encarnação de Jesus Cristo que Deus se fez conhecido em seu caráter, modo de pensar e agir, na condição de ser semelhante a um de nós, porém sem pecado. Deus, ele se revela a nós em sua forma visível, como o Salvador da humanidade, na pessoa de Jesus Cristo, que reconcilia o ser humano pecador com Deus, perdoa seus pecados, promove a salvação da morte eterna e concede-lhe então a vida eterna por meio de seu próprio sacrifício na cruz do Calvário, visto que estávamos separados de Deus por causa do problema do pecado. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 23, diz assim a palavra do Senhor: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades.
todas as coisas, nos céus e na terra, foram criadas para Ele e por Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aí está a revelação de Deus em Cristo como Salvador da humanidade. O amor, vamos falar agora sobre o amor e a bondade de Deus. Mesmo o mais vil pecador é amado pelo Senhor, pois ele deseja que todas as pessoas sejam salvas da condenação eterna, isto é, a separação eterna de Deus. Jesus disse que a sua missão de redenção da humanidade tem como motivação o amor divino em relação à humanidade. João capítulo 3, versículo 16 a 17 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. A cruz de Cristo, ela é um lugar de sacrifício do próprio Deus em favor da humanidade. Jesus, em sua missão salvadora, nos mostra o seu infinito e incondicional amor universal para com esta humanidade. Jesus nos amou primeiro, pois quando estávamos totalmente inundados em nosso coração pela prática do pecado, Jesus nos resgatou por meio do sacrifício de cruz, dando a sua própria vida por nós. Ele tomou o nosso lugar na cruz, nos substituiu em virtude de seu amor e da sua bondade para conosco. A bondade de Deus se revela na sua natureza, pois em seu caráter a bondade ela pode ser tipificada como a virtude de sempre querer realizar o bem em seus pensamentos e atos, sem a espera de qualquer recompensa. Porque Deus em si, ele é benevolente e generoso. Esta virtude da bondade que está em Deus nos ajuda então a compreender o amor divino. Vamos então para o item número 2 da lição, que vai falar sobre o conceito de ser santo e viver em santidade. Sempre lembrando que Deus é benevolente e generoso. Esta virtude do amor e da bondade que está em Deus nos ajuda, então, a compreender um pouco do Senhor. Salmo 136, no versículo 1, diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Vamos definir o que é ser santo e como ordenança do Senhor para sermos santos. Deus é santo de forma absoluta, e isto quer dizer que ele não habita
que nele não habita nenhuma perversidade, nenhum mal e nenhum pecado. Ele é puro e cheio de bondade e cheio de amor. Sendo o Senhor o perfeito modelo de caráter moral ilibado que deve ser imitado, ou seja, alcançado em nossa vida moral e espiritual. A condição de ser santo é uma ordenança de Deus para o cristão, e para ser santo, nós devemos estar diante de Deus e dos homens, com corpo, alma e espírito irrepreensíveis e santificados. A condição de ser santo é ordenança do Senhor. Lembremos bem disto. Logo, ao definirmos o que é ser santo é o estado moral e espiritual de um cristão em estar separado, dedicado e consagrado para Deus, distante do pecado de forma permanente. Sendo santo, então nós vamos viver em santidade. E o que é viver em santidade? O cristão que vive em santidade vive de forma permanente, uma vida consagrada a Deus, confirmada pela sua adoração ao Senhor, em espírito e em verdade, bem como pelo seu pensar na alma e agir no corpo, de modo irrepreensível, alinhado à vontade e aos preceitos divinos em todos os aspectos de sua vida, família, trabalho, escola, igreja, casamento, noivado, namoro, etc. E nesse sentido, ao viver em santidade, nós falamos aqui do viver em santidade no corpo, em primeiro lugar. Porque o nosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo. E por isso mesmo, o nosso corpo santo não pode ser profanado por agressão através do sexo ilícito, pelo uso de drogas lícitas ou ilícitas, ou por toda e qualquer prática que desvirtua o nosso corpo de ser santo, isto é, consagrado e separado para Deus. O nosso corpo tem que ser consagrado e separado para Deus. Viver em santidade, na alma e no espírito, está bem delineado na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. São 6 pontos importantes para um viver em santidade, isto é, separado do pecado e consagrado para Deus. O cristianismo ele carrega em seu bojo princípios norteadores, como já falamos aí, estes 6. E por isso mesmo, o nosso corpo ele não pode ser profanado. E agora, quando a gente fala da alma e do espírito, nós temos também princípios para isso. E o que é pensar que tudo é verdadeiro? Verdadeiro neste contexto bíblico, ele se refere a lidar fielmente ou verdadeiramente com alguém. Isto é, ser verdadeiro. O que é ser honesto? Paulo nos exorta a termos uma conduta transparente e decorosa. Isto significa que nosso comportamento deve sempre assumir uma postura decente, respeitosa, digna de respeito, reverência e honra às pessoas com as quais nos relacionamos. O que é ser justo? Ser justo significa praticar as coisas certas e retas, fazer tudo aquilo que não prejudique o seu irmão, seu próximo. Significa não buscar atalhos nem atitudes iníquas. Ser justo significa fazer e proceder ao que é correto. O que é ser puro? A pureza se traduz em limpeza, algo não contaminado ou poluído. O cristão deve permitir ao Espírito Santo a realização de sua limpeza contínua no seu coração, na sua consciência, nas suas afeições e motivações da vida. O que é ser amável?
as coisas amáveis, são coisas que atraem e causam prazer a todas as pessoas. Significa pensar naquilo que promove o amor fraternal e a amizade, bem como a construção saudável e edificante do ponto de vista emocional e também espiritual na relação entre os irmãos. O que é tudo? Pensar e agir em tudo que é de boa fama. Esta fama refere-se ao que é, em geral, bem conceituado e altamente respeitado pela sua irrepreensível conduta moral e espiritual, vista com bons olhos por Deus, pelos cristãos e pelos outros. Se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Ser verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, isto é, respeitoso. No ponto número 3 da lição, nós vamos falar sobre o processo da nossa santificação. Então, nós podemos ser santo para viver em santidade e, com isso, alcançar a santificação. A santificação ele é um processo contínuo em que o Espírito Santo ele nos santifica, ou seja, nos molda a viver em santidade, em contrapartida a uma comunhão perfeita e sincera entre nós e Deus, nos colocando automaticamente na condição de ser santo. E nós temos 3 estágios para a santificação. Uma posicional, que ocorre no momento da conversão. Então, no momento em que nos convertemos a Cristo, esta é uma santificação posicional. A partir daí, passamos para uma santificação progressiva, ou seja, é uma santificação gradual, realizada pelo Espírito Santo, nos tornando cada vez mais santos. E o que é ser santo? Separado do pecado e consagrado a Deus. E teremos então uma santificação final que ocorrerá quando assumirmos um corpo glorificado por ocasião da volta de Cristo. Nesse sentido, nós podemos então concluir agora a nossa aula dizendo que Deus realizou uma chamada universal para a salvação de toda a humanidade na pessoa de Jesus Cristo, que realizou com amor, bondade e misericórdia esta obra de redenção na cruz do Calvário, dando a sua própria vida para o perdão de nossos pecados, reconciliação com o Senhor e a concessão de vida eterna. Deus chamou uma nação, um ministério levítico e o homem para serem santos e viverem em santidade através da santificação. O pensamento humano é o pai da ação e, dependendo como esteja sendo este pensamento humano alimentado, este pode nos motivar a adorar e viver para Deus ou não com nossas ações. O cristão não deve permitir que o profano prevaleça sobre o sagrado, vivendo sempre em santidade, a começar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, se consagrando ao Senhor todos os dias da sua vida. Na próxima lição, vamos estudar a lição 4, o Deus que justifica. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.